Oi, pessoal, tudo bem? Essa é a aula de segunda lei da termodinâmica, dando procedimento ao curso de termodinâmica aplicada. Sou o professor Marcelo Modesto, vamos dar início a essa aula. Essa aula tem alguns objetivos. Então, a gente vai introduzir a segunda lei da termodinâmica. Vamos identificar quais processos são válidos, ou seja, que satisfaçam tanto a primeira lei quanto a segunda lei da termodinâmica. Definir alguns conceitos importantes sobre reservatório de energia, processos reversíveis e irreversíveis, máquinas térmicas, refrigeradores e bombas de calor. Também vamos apresentar os enunciados de Kelvin, Planck e de Clausius. Vamos aplicar a segunda lei para ciclos termodinâmicos. Relembrar o ciclo de Carnot. Examinar o princípio de Carnot para idealizar motores, refrigeradores e bombas de calor. E determinar expressões para eficiência de máquinas térmicas e coeficiente de performance para refrigeradores e bombas de calor. Então, quando a gente fala em segunda lei, a primeira coisa que vem à cabeça é aquela a alegoria, vamos dizer, do café dentro de uma xícara, dentro de um café quente dentro de uma xícara. E a gente sempre fala o seguinte, né, que o café ele vai estar quente dentro de uma sala fria e o calor vai sempre migrar do café quente para a sala fria. Então, intuitivamente a gente consegue perceber que se eu deixar um café dentro de uma xícara numa sala com uma temperatura mais baixa, quem vai esfriar vai ser o café, ou seja, o calor vai migrar da fonte de uma fonte de um corpo uma temperatura mais alta para outro de uma temperatura mais baixa. Outra coisa interessante é esse esquema do rotor, né? Se eu transferir calor para um rotor, ele não vai fazer com que o rotor gire e levante um peso. Então, na verdade, o que acontece? Tem processos que podem acontecer, outros não. Outro bastante legal é esse aqui, ó. Não adianta eu aquecer uma resistência elétrica, que ela não vai produzir eletricidade, né? O processo aqui é o inverso. Naturalmente acontece o quê? Você passa uma corrente elétrica, ela vai gerar calor e liberar calor para o meio. Então, o que acontece? Todos os processos que eu coloquei, todos esses processos, eles não podem ocorrer mesmo que não violem a primeira lei da termodinâmica. Então, o processo para ocorrer, ele tem que satisfazer tanto a primeira lei quanto a segunda lei. Ou seja, os processos ocorrem numa única direção e não na direção inversa. A gente fala que os processos têm mão única, né? Então, o processo pode acontecer de um ponto para outro, ou seja, o café esfriar dentro da sala com a temperatura mais baixa, mas não acontecer o contrário. A sala fria aqueceu o café. Então, qualquer processo, ele vai ter uma direção que ele vai acontecer naturalmente e não na direção inversa. E todo o processo ele tem que satisfazer simultaneamente tanto a primeira lei quanto a segunda lei, de modo que ele possa acontecer. Então, por que serve a segunda lei? A segunda lei serve para eu identificar a direção dos processos. Outra coisa bastante importante da segunda lei é que eu consigo avaliar a qualidade da energia, não só a quantidade. Lembrando que a primeira lei trata da quantidade de energia e a transformação desta em outra sem considerar sua qualidade. Já a segunda lei provê os meios para determinar qual a qualidade, assim como o grau de degradação da energia durante um processo. E a segunda lei também é usada para determinar limites teóricos para a performance de sistemas. Sistemas comumente utilizados em engenharia. Máquinas térmicas, refrigeradores, e também prevê o grau de completação de reações químicas. Então, a segunda lei ela vem como um complemento aos conceitos já definidos anteriormente na primeira lei, onde tratávamos da conservação da energia. Um dos conceitos iniciais bastante importante é o conceito de reservatório térmico de energia. Então, corpos com grande quantidade de massa, eles podem ser modelados como um reservatório de energia. Por exemplo, a atmosfera, um lago, um rio, o oceano. E ele pode ser modelado como uma fonte térmica ou um sumidouro.
uma fonte supra energia na forma de calor, ou ela absorve na forma de um sumidouro de energia. Então, o reservatório, o que ele é? Ele é um corpo hipotético, né? Uma capacidade de energia muito grande, ou seja, massa vezes calor específico. E o que acontece? Eu posso remover ou fornecer calor para ele, que ele não sofre qualquer alteração de temperatura. Quer dizer que eu posso mandar energia para ele ou receber energia dele, mas a energia do reservatório térmico, a temperatura do reservatório térmico, perdão, a temperatura permanece constante. A gente pode chamar de reservatório térmico de energia ou apenas de reservatório. Na prática, o que acontece? Grandes corpos de água, oceano, lago e o rio, também o ar atmosférico, a gente pode modelar ele como reservatórios térmicos. Outro conceito bastante importante é o conceito de motores térmicos. Então, um motor térmico, nesse caso aqui, ó, se eu girar esse eixo aqui, ele vai transferir energia para essa água e essa água vai perder calor para o meio. Então, eu estou consumindo trabalho aqui na hora de girar esse eixo. Esse eixo, ao girar, ele está transferindo energia para a água e essa energia pode sair daqui na forma de calor. Não posso fazer o contrário, não adianta eu aquecer a água, mandar calor para a água, que o eixo não vai girar sozinho, né? Então, o trabalho ele sempre pode ser convertido em calor diretamente, mas eu não consigo fazer o caso inverso. Então, motor térmico é o quê? É alguém que recebe uma quantidade de calor de uma fonte de alta temperatura, converte parte desse calor em trabalho e rejeita a quantidade restante para o consumidor. Isso é definição de máquina térmica. Então, essa máquina térmica aqui, ela pode envolver diferentes processos termodinâmicos, diferentes ciclos, mas o que ela faz? Ela recebe ela recebe uma quantidade de calor, converte essa quantidade de calor parte em trabalho e rejeita uma outra quantidade de calor para um consumidor a baixa temperatura. Então, o dispositivo se converte em calor em trabalho. Então, primeiro, ele recebe calor de uma fonte de alta temperatura, pode ser energia solar, um reator nuclear, uma combustão, etc. Eles convertem parte deste calor, em trabalho, usualmente em trabalho de eixo. Eles rejeitam o calor restante a uma fonte de baixa temperatura. Então, esse calor é rejeitado para a atmosfera, para rios, para lagos, para mares, etc. E operam em ciclos termodinâmicos. Máquinas térmicas e os equipamentos cíclicos envolvem um fluido, onde o calor é transferido enquanto executa o fluido. Esse fluido, dentro da máquina térmica, ele é chamado de fluido de trabalho. Vamos dar um exemplo de um ciclo termodinâmico que opera como um motor térmico. O ciclo termodinâmico ele é composto de alguns equipamentos. O primeiro é um gerador de vapor, que a função dele é produzir vapor. Esse ponto 1 aqui, uma alta temperatura e alta pressão. Então, na saída de um gerador de vapor no ciclo Rankine, eu tenho pressão e temperatura alta. Esse vapor vai passar por uma turbina a vapor, onde a pressão vai ser diminuída, a pressão vai cair, no ponto 2. Ao cair a pressão, cai também a temperatura. Essa diferença de pressão com a diferença de temperatura faz com que a turbina produza uma quantidade de potência Wt. Nesse ponto aqui, eu posso ter vapor superaquecido, né, igual que tinha anteriormente, ou uma mistura líquido e vapor. Partindo do ponto 2, o ciclo vai para um condensador, no ponto 3. Ponto 3, eu tenho uma condição de líquido saturado, né, como diz o nome do equipamento, condensador, então ele está condensando. Eu condenso esse vapor até o ponto 3. Ao diminuir a entalpia do ponto 2 para o ponto 3, ou seja, eu estou saindo de uma região de ou vapor saturado, líquido e vapor superaquecido, indo para uma região de líquido saturado, eu vou ter que perder uma quantidade de calor que é L. No ponto 3, eu tenho a mínima pressão e a mínima temperatura, eu vou ter que fazer o ponto 3 voltar lá para o ponto 1. Então, primeiro eu vou passar por uma bomba, para aumentar a pressão de novo. Na bomba eu vou ter um consumo de potência WB, até o ponto 4, onde o ponto 4 eu tenho alta pressão
mas eu não tenho a temperatura igual ao ponto 1 ainda. Para conseguir a temperatura igual ao ponto 1, eu vou consumir uma quantidade de combustível, né, um QH, de modo que do ponto 4 para o ponto 1 eu tenho a pressão constante, mas eu aumento a temperatura até a temperatura máxima do ciclo, do ponto 1, gerando líquido, vapor superaquecido. Então, se eu traçar uma linha de fronteira nessa máquina aqui, ó, então eu vou ter uma quantidade de calor QH entrando na máquina térmica, uma potência líquida, seria esse WT mais o WB aqui, o líquido é um trabalho sendo produzido, e que sobrou energia sendo dissipado para o consumidor de baixa temperatura. Então, quando a gente falar em motor térmico, ele inclui aqui, ó, pode incluir diferentes configurações de equipamentos, diferentes fluidos de trabalho e diferentes maneiras de você fazer o quê? Converter aquela energia que está vindo de um combustível, no caso aqui o QH, que está vindo como se fosse um combustível aqui, produzindo trabalho líquido e dissipando uma quantidade de calor QL por meio a baixa temperatura. Então, se eu pegar um motor dois motores térmicos, por exemplo, e ambos estão recebendo calor, uma mesma quantidade de calor de 100 kJ de uma fonte, se um deles produz 20 kJ e rejeita 80, e o outro produz 30 kJ de trabalho e rejeita 70, eu vou ter motores térmicos que operam com eficiências diferentes. Quer dizer que então, os motores têm motores melhores do que os outros, alguns produzem mais trabalho com a mesma quantidade de calor. E depende da configuração que eu tenho internamente a minha máquina térmica. Então o motor térmico ele faz o quê? Ele pega um reservatório, calor de um reservatório de alta temperatura, converte esse calor aqui, ó, né, dentro da máquina térmica para uma quantidade de cada trabalho que está saindo, e dissipa o restante de energia na forma de calor QL com uma fonte de baixa temperatura. Então a primeira lei desse cara aqui seria o quê? Estou entrando energia QH, está saindo energia na forma de potência líquida e na forma de QL. A eficiência térmica desse cara aqui, quem que é? Quem que é o produto desse motor térmico? Esse motor térmico é potência líquida, líquido. Quem que é o meu insumo, quem que eu estou gastando para produzir esse trabalho, meu QH. Então, eu posso escrever essa eficiência térmica dessa maneira aqui, ou 1 menos QL sobre QH. Dessa maneira, a gente consegue definir as principais variáveis e o princípio de funcionamento de um motor térmico. Mesmo os motores térmicos mais eficientes, eles ainda rejeitam quase metade da energia que eles recebem, né? Então, um motor térmico, por mais eficiente, por maior eficiência que ele obtenha, boa parte da energia que ele está perdendo acaba sendo rejeitado para a atmosfera. E aí que vem a ideia de fazer um primeiro enunciado da segunda lei para tratar o que é possível e do que não é possível dentro dos conceitos de segunda lei da termodinâmica. Então, o enunciado de Kelvin Planck ele trata da seguinte coisa: você imagina um reservatório térmico com a temperatura TH, esse reservatório térmico vai te mandar uma quantidade de calor QH para uma máquina térmica, essa máquina térmica vai produzir uma quantidade de potência, de trabalho W, e vai rejeitar uma quantidade de calor QL para um reservatório térmico com uma temperatura TL. Então, resumindo, né? Recebo o calor de uma fonte de alta temperatura, produzo trabalho, rejeito calor QL uma fonte de baixa temperatura. O que o enunciado de Kelvin Planck fala que é o seguinte, ó. Ele fala que é impossível que eu tenha uma máquina térmica que faça o quê? Que receba calor QH e só produza essa quantidade de potência aqui. Ou seja, impossível construir um dispositivo térmico que receba calor de uma fonte de alta temperatura e somente produza igual quantidade de trabalho. Ou seja, o que ele está dizendo aqui no enunciado de Kelvin Planck que não é possível produzir uma máquina térmica
uma eficiência de 100%. Sempre eu vou ter uma dissipação de calor para a fonte de baixa temperatura. Então veja que o enunciado de Kelvin Planck ele trata da concepção das máquinas térmicas e ele diz simplesmente o seguinte, ó, é impossível fazer uma máquina térmica com 100% de eficiência. Perceba que o enunciado ele é um enunciado negativo. Ele fala que não pode, é impossível. Impossível até hoje. Até hoje ninguém conseguiu fazer isso. Se um dia isso acontecer, podemos estar em outras condições, né? As condições que nós temos aqui na Terra, o universo é muito grande, que esse enunciado possa ser derrubado. Mas até agora, desde do século XIX, esse postulado está valendo e até hoje não conseguimos fazer um motor térmico que tenha 100% de eficiência. Tá? Refrigeradores e bombas de calor. Isso aqui é o desenho bem esquemático de uma geladeira. Só para a gente identificar alguns equipamentos que são importantes na concepção de um refrigerador ou de uma bomba de calor. Sempre eu tenho um condensador, como o nome diz, ele condensa um fluido de trabalho, né? Isso aqui é aquele cara que antigamente, quando as geladeiras não eram blindadas como são hoje, onde você colocava a sua meia para secar, né? É um equipamento que dissipa calor por meio, é alta temperatura dentro do ciclo de refrigeração. Tem o compressor, que é o cara que manda, que aumenta a pressão dentro do ciclo. Não coloquei aqui, esqueci de colocar, mas esse cara aqui é uma válvula de expansão, no caso com um tubo capilar. E o evaporador, que é a parte fria do ciclo de refrigeração, é a parte onde você absorve calor de fora para resfriar um ambiente refrigerado. Então, se eu fizer um desenho aqui, os componentes básicos do sistema de refrigeração, operando em condições típicas, então eu tenho um espaço refrigerado, uma câmara fria, de onde é retirado o calor QL. Esse calor QL é retirado através de um evaporador. O evaporador é um trocador que opera a pressão constante a uma temperatura baixa, que no caso menos 25 graus. Então no evaporador eu tenho a mínima temperatura e a mínima pressão do ciclo de refrigeração. Esse fluido de trabalho passa por um compressor para aumentar a pressão. Ao passar pelo compressor para aumentar a pressão, eu aumento a pressão e juntamente aumento a temperatura, e eu necessito consumo de uma potência para fazer esse aumento de pressão juntamente com o aumento de temperatura. O trabalho depois do compressor passa por um condensador, né? Como o nome diz, ele vai condensar, então ele opera a pressão constante, e na saída dele aqui ele tem uma condição de líquido saturado, e ele que, para condensar, vai ter que perder calor para o meio externo, como se fosse, no caso ali, a cozinha onde estava a geladeira. Para completar o ciclo, eu tenho que sair de uma condição de líquido saturado, voltar para a pressão do evaporador. Então, para cair a pressão, ao invés de usar uma turbina, a gente vai usar uma válvula de expansão, né? Quando fizer a válvula de expansão, eu vou sair de uma condição de líquido saturado e vou cair numa região aqui, ó, de líquido mais vapor. Cai a pressão, cai a temperatura, consigo fechar o ciclo de refrigeração dessa maneira aqui. Isso aqui seria um ciclo de compressão a vapor muito tradicional. Vocês vão ver ele com mais detalhes na disciplina de termodinâmica aplicada 2. Então, o calor transferido de um meio a baixa temperatura para outro a alta temperatura requer Tomarmos a pena. Aqui está seu lembrete. Tomarmos a pena. Três, dois, um. Então, o calor transferido de um meio a baixa temperatura para outro a alta temperatura, ele requer um conjunto de equipamentos específicos, que são chamados de refrigeradores. Tal qual os motores térmicos, eles também operam em ciclos termodinâmicos. E o fluido de trabalho num refrigerador é chamado de refrigerante ou fluido refrigerante. Dentre todos os ciclos de refrigeração, o mais conhecido, também o mais utilizado, é o chamado ciclo por compressão de vapor. Então, um refrigerador ou bomba de calor, dependendo do seu objetivo, o que ele faz?
ele retira calor de um espaço refrigerado ATL, através de calor QL, ele consome uma quantidade de potência, W, e manda calor para uma fonte de alta temperatura que está a TH, que tem que ser maior do que TR. Se o objetivo do refrigerador o objetivo de um refrigerador é remover um calor QL. Então, da primeira lei eu tenho que entrando QL e W, saindo QH. Então, o coeficiente de desempenho, que é o beta para os refrigeradores, o produto, quem eu estou querendo retirar, é o QL, e o que eu estou consumindo para retirar esse QL é a minha potência W. Ou também posso escrever como QL sobre QH menos QL. Isso para um refrigerador. E quando eu quero, na verdade, ao invés de resfriar um ambiente de baixa temperatura, mas aquecer um ambiente, a gente trabalha, o sistema de refrigeração torna-se, ele é convertido por uma bomba de calor, que é um equipamento que é usado para quê? Para extrair energia de ambientes externos frios e transferi-la para ambientes internos quentes. Então a bomba de calor, o que ela faz? Ela retira calor de um ambiente frio através de um consumo de potência e manda esse calor para um ambiente quente. Então ela faz o objetivo inverso ao do refrigerador. O refrigerador ele tem que retirar calor de um ambiente refrigerado e a bomba de calor ele quer mandar calor para um ambiente para ser aquecido. Então, se você pegar uma bomba de calor, o funcionamento ele é exatamente igual ao de um refrigerador. A diferença é que agora o meu objetivo é mandar calor QH para um ambiente aquecido. Então, a primeira lei continua a mesma, né? Então, eu estou entrando QL e a potência W e saindo QH. Mas agora o meu coeficiente de desempenho, ele pede que o meu produto seja o QH, ou seja, o calor que está indo para aquecer esse ambiente, dividido por aquilo que eu consumi, que é a potência. Ou QH sobre QH menos QL, coeficiente de desempenho para bombas de calor. A maioria das bombas de calor opera com COP ou beta, né? Entre 2 e 3. A maioria das bombas de calor usa o ar frio externo como fonte de calor durante o inverno. Se o clima for muito frio, se o ambiente externo estiver muito frio, o desempenho cai consideravelmente, porque se tem um ar muito frio, então tem problema de congelamento na entrada da bomba de calor. Isso pode inviabilizar, em vários casos, o funcionamento dela. Mais detalhes sobre essa bomba de calor também vão ser apresentados na disciplina de termodinâmica aplicada 2. E aí, a gente tem o segundo enunciado da segunda lei, que é o enunciado de Clausius, que ele trata agora do sistema de refrigeração ou de bomba de calor. Então, a ideia é, partindo de um reservatório térmico a temperatura TL, então esse cara faria o quê? Ele mandaria uma quantidade de calor QL para um refrigerador ou bomba de calor. Esse cara aqui vai consumir uma potência de modo a mandar calor QH para uma fonte de temperatura TH. Ou seja, retiro o calor de uma fonte de baixa temperatura, consumo potência e mando o calor QH para a fonte de alta temperatura. O enunciado de Clausius também é um enunciado negativo. Ele fala o seguinte, ó, é impossível que eu consiga construir um dispositivo térmico cujo único efeito seria o quê? Transferir calor de um cubo de baixa temperatura para outro a alta temperatura sem consumir nenhum tipo de trabalho. Analogamente ao enunciado de Kelvin Planck, ele também é um enunciado negativo. Ele fala de coisas que não podem acontecer. Se isso um dia acontecer, né, se eu conseguir transferir calor de uma fonte de baixa para outra de alta temperatura, esse enunciado também vai ser derrubado, e aí vamos ver o que vai acontecer com a segunda lei e com as leis físicas do universo em relação a isso. Até hoje, né, 150, 200 anos que nós estamos explorando isso, isso não aconteceu, então, por enquanto, esses enunciados estão valendo. Não sabemos até quando. Então, esse também é um enunciado negativo.
E esses dois enunciados, o enunciado de Kelvin Planck, que trata da impossibilidade de construir um motor térmico de 100% de eficiência, o enunciado de Clausius, ele trata daquele caso que eu não vou precisar consumir nenhum tipo de energia para transferir calor de um corpo de baixa temperatura para outro de alta temperatura. Ou seja, naturalmente eu só consigo fazer a transferência inversa. Transferir calor de um corpo de alta temperatura para um corpo de baixa temperatura. Beleza? A equivalência dos dois enunciados eles são equivalentes em suas consequências e qualquer um deles pode ser usado como expressão da segunda lei. Qualquer dispositivo que violar o enunciado de Kelvin Planck também viola o enunciado de Clausius. É esse caso aqui, ó, fazer uma analogia, ó, um reservatório de alta temperatura TH e outro de baixa temperatura TL. Se eu tiver um motor térmico de 100% de eficiência e fazer esse motor tocar um refrigerador, esse cara aqui não pode acontecer. Se eu não posso acontecer, ou seja, não existem motores térmicos com 100% de eficiência, esse cara aqui não vai funcionar. Ou seja, se eu tiver um refrigerador só transferindo calor de QL transferindo calor QL para a fonte de alta temperatura, eu também não vou ter, e não tiver, potência consumida, esse cara aqui também não pode funcionar. Então, os enunciados eles acabam sendo complementares uns aos outros, um ao outro. Outro conceito bastante importante que a gente trata na segunda lei são os processos reversíveis e irreversíveis. Então, definição de um processo reversível é um processo termodinâmico que pode ser revertido sem deixar nenhuma evidência na vizinhança. Então, é um processo que eu posso migrar de um estado 1 para o estado 2 e eu posso voltar do estado 2 para o estado 1 naturalmente, sem nenhuma interferência na vizinhança. Esse seria o chamado processo reversível. Já o processo irreversível, obviamente, é um processo que não é reversível. Quer dizer que se eu fizer um processo termodinâmico de 1 para 2 e querer voltar para o estado inicial, ou seja, fazer um processo reverso de 2 para 1, se esse processo deixar qualquer evidência na vizinhança, esse processo torna-se automaticamente um processo irreversível. Vamos dar um exemplo de dois processos reversíveis. Ó. Um pêndulo sem atrito, ou seja, eu vou migrar de um estado 1 para o estado 2 e vou voltar para ele sem ter nenhuma perda, sem ter nenhuma evidência na vizinhança. Por quê? Porque não tem atrito, ou seja, ele vai ficar fazendo esse ciclo aqui indefinidamente. Outro processo reversível é um processo de expansão, de compressão de um gás em quase equilíbrio. Isso aqui seria dizer o seguinte, ó, eu tenho uma fronteira, um cilindro pistão, onde está ocupando o meu sistema, e se eu fizer um processo com uma compressão muito devagar, ou seja, dando incrementos infinitesimais na compressão, ao longo do tempo, ou seja, todo esse sistema aqui, ele não vai perceber que está mudando de processo, mudando de estado, porque essa compressão aqui é muito lenta. Ou seja, eu não vou encontrar evidência na vizinhança se eu fizer um processo de compressão ou de expansão, a gente chama de quase equilíbrio ou quase estático. Ou seja, a partir do momento que eu aumento um pouquinho a pressão, esse aumento de pressão ele é sentido em todo o meu sistema e não dá tempo do sistema ter que perder calor ou ganhar calor naquele processo para que a vizinhança perceba a diferença da mudança de estado. Todos os processos que ocorrem na natureza são irreversíveis, né? Não existe na natureza processo reversível. E aí vem a pergunta, por que então estudar os processos reversíveis se eles não existem? A primeira coisa mais fácil e mais imediata de dizer é o seguinte, analisar um processo reversível é muito fácil, né? Essa hipótese que a gente coloca para adotar um processo como reversível, eles facilitam e muito a análise dele em relação às análises da primeira lei e também em relação à segunda lei. E, de modo geral, os processos reversíveis, eles acabam servindo como um processo idealizado, um modelo idealizado
e estabelece um limite teórico de desempenho do processo. E aí eu posso comparar os processos reais com os processos reversíveis para ver o quão longe da idealidade os meus processos reais estão se comportando. E óbvio, né? Alguns processos são mais irreversíveis do que outros, né? São todos reversíveis com a mesma intensidade. E aí vem as chamadas irreversibilidades. Quem são as irreversibilidades? As irreversibilidades são os fatores que levam um processo a ser irreversível. São aqueles fatores que fazem com que o processo deixe de uma condição de ser reversível, de ser ideal, e façam o processo se tornar irreversível, o processo se tornar real. Os principais fatores que a gente encontra são o atrito, né? Uma expansão não resistida, ou seja, eu tenho um sistema, imagina um tanque com ar comprimido. Se você fizer um furo nesse tanque, esse ar vai expandir sem resistência nenhuma. Ou seja, para eu pegar, por exemplo, se eu tiver um tanque com ar comprimido e fizer um furo nele, naturalmente vai acontecer o quê? Naturalmente esse ar vai escapar do tanque, né? Vai diminuir a pressão interna do tanque, e eu não vou conseguir colocar esse ar de volta lá no tanque sem fazer um consumo de energia, sem mudar ter alguma alteração na vizinhança. Então esse é um processo clássico de processo irreversível, a expansão não resistida. Mistura de dois fluidos também é outro processo bastante conhecido em relação à reversibilidade. Qualquer transferência de calor que eu tenha uma diferença finita de temperatura também é um processo, é uma irreversibilidade, que leva ao aumento, ao distanciamento do processo ser reversível. Dissipação de calor em resistência elétrica, reações químicas, etc. Todos são fatores que levam a processos serem irreversíveis. Se eu tiver, não preciso ter todos, se eu tiver qualquer um desses efeitos, automaticamente o seu processo torna-se irreversível, em maior ou menor intensidade. Você tem irreversibilidades aqui, ó, no caso tem o atrito, né? Ele tem um atrito com a parede do cilindro, então isso aqui gera uma irreversibilidade. Uma compressão ou expansão rápida também gera irreversibilidades. Expansão não resistida, como eu falei agora do tanque, também é um processo altamente irreversível. Se eu tenho um processo irreversível de transferência de calor, eu tenho o ar externo a 20 graus e a solda internamente a lata a 5 graus, eu vou transferir calor para dentro da lata, um processo reversível, não consigo fazer o inverso. E se eu tiver, por exemplo, 2 graus internamente e 20 graus lá fora, eu não consigo tirar calor da lata. Consigo somente transferir para ela. Então isso aqui é um processo impossível, processo totalmente irreversível. E tem os processos que são interna e externamente reversíveis. Um processo internamente reversível é quando não tem nenhuma reversibilidade internamente à fronteira do sistema durante o processo. E processo externamente reversível não tem reversibilidade nem externa. Processo externamente reversível não ocorre reversibilidades externas às fronteiras do sistema. E o totalmente reversível não tem reversibilidade nem dentro e nem fora do sistema. Todos os processos reversíveis não envolvem troca de calor, com diferença finita de temperatura, processos em não quase equilíbrio, tem atrito, ou algum outro efeito que tenha dissipação de calor. Para vocês verem melhor, ó, um processo reversível não envolve irreversibilidades interna ou externa ao sistema. Então aqui dentro não tem nenhuma reversibilidade, não tem atrito, não tem mistura, não tem nada. E fora também não tem nada de reversibilidade. Agora, se eu tenho um processo, por exemplo aqui, ó, totalmente reversível, ou seja, uma transferência de calor de 20 graus internamente. Aqui fora eu tenho 20.0.0001 graus. Eu tenho uma diferença de temperatura muito pequena entre eles, então eu tenho um processo totalmente reversível. Agora, se internamente o meu processo eu tenho 20 graus, na fronteira eu tenho 20 graus, mas externamente eu tenho 30 graus, então esse processo ele é só internamente reversível. Lá fora, como a diferença de temperatura ela é mais alta, eu tenho um processo que externamente ele é irreversível. Então esse cara aqui ele é só internamente reversível. O ciclo de Carnot é o chamado ciclo ideal.
Vocês já devem terem visto o ciclo de Carnot anteriormente, acho que em fenômenos térmicos, se eu não me engano. E o ciclo de Carnot ele consiste de 4 processos. Então eu tenho o processo de 1 até 2, onde eu tenho uma expansão isotérmica reversível, ou seja, eu tenho uma expansão do meu sistema na temperatura TH constante, e durante essa expansão eu tenho uma adição de calor QH. Após isso, nós temos uma expansão adiabática reversível, ou seja, eu tenho uma expansão do meu sistema. Nesse caso aqui eu não tenho troca de calor, ela é adiabática, e a temperatura cai de TH até TL. Em seguida eu tenho um processo de compressão isotérmica reversível, né? Onde o calor é perdido, perco a quantidade de calor QL, na temperatura, e a temperatura permanece constante. E para completar, um processo, de compressão adiabática reversível, onde a temperatura aumenta de TL a TH e eu não tenho troca de calor. Se eu olhar esse diagrama aqui, um diagrama de pressão-volume, o que acontece? Entre o estado 1 e o estado 2 eu tenho a temperatura constante, onde eu tenho adição de calor no meu ciclo. De 2 para 3 eu tenho uma expansão adiabática, onde eu não tenho troca de calor aqui, e a temperatura cai de TH até TL. De T3 para T4, onde o meu ciclo está mandando calor para fora, para a fonte de baixa temperatura, através de uma troca de calor a temperatura constante TL. E para completar, eu tenho uma compressão uma compressão adiabática, onde eu aumento a temperatura até TH, fechando o meu ciclo. Então eu teria aqui, QH, o ciclo entrando, o calor entrando no ciclo, QL, o ciclo deixando o ciclo, e essa área sombreada aqui seria o trabalho líquido que eu teria no meu ciclo de Carnot. Perceba que todos os processos são reversíveis, logo o ciclo também é reversível. Isso aqui seria o ciclo de Carnot reverso, né? Faria os mesmos problemas, os mesmos processos, só que de forma inversa. Tá? E aqui eu tenho alguns princípios de Carnot que são bastante importantes. O primeiro deles é o seguinte, se eu tenho uma máquina, a eficiência de uma máquina térmica, ela é sempre menor que a eficiência térmica de uma máquina térmica reversível, operando entre os mesmos reservatórios térmicos. Essa parte deu uma engasgada, gente. Então aqui é o seguinte, eu tenho 2 reservatórios térmicos, um ATH, outro ATL. Se eu colocar 3 máquinas térmicas operando entre esses 2 reservatórios, as 2 máquinas térmicas reversíveis vão ter a mesma eficiência térmica, e a máquina térmica irreversível vai ter uma eficiência térmica menor do que a eficiência térmica das máquinas reversíveis. Isso é um dos princípios de Carnot. O outro princípio de Carnot é o seguinte: se eu tenho 2 máquinas térmicas reversíveis operando sempre entre 2 reservatórios iguais, a eficiência das duas é sempre a mesma. Ou seja, no fim das contas, a eficiência térmica depende exclusivamente da temperatura que esses reservatórios térmicos estão operando. Outra possibilidade proveniente dos conceitos de segunda lei é a determinação de uma escala termodinâmica de temperatura. Uma escala que seja independente das propriedades da substância termométrica que você usa para medir a temperatura tradicionalmente num aparelho denominado termômetro, né? Então a gente conhece os termômetros tradicionais, que eles têm um fluido termométrico que se expande e se contrai de acordo com a variação de temperatura. E a segunda lei ela permite você definir escala de temperatura sem necessitar de uma propriedade de uma substância com uma propriedade termométrica para conseguir determinar o quanto fica a variação de temperatura. E essas escalas são bastante convenientes, especialmente em cálculos termodinâmicos. De onde que vem a ideia? Você vem da ideia do segundo princípio de Carnot. Ele afirma que 2 ou mais máquinas térmicas
operando entre dois reservatórios térmicos, elas possuem sempre a mesma eficiência térmica. Ou seja, eu vou conseguir criar uma escala de temperatura que independa do fluido de trabalho, das propriedades termodinâmicas e como essa máquina térmica ela é operada, dependendo exclusivamente das temperaturas dos reservatórios que operam a máquina térmica. A gente pode fazer a seguinte consideração, que eu vou mostrar a seguir, que a eficiência da máquina térmica depende somente das temperaturas TH e TL, ou seja, temperaturas mínimas e máximas do reservatório. Então eu tenho que a eficiência de uma máquina térmica reversível ela é função de TH e TL, ou seja, que a relação de QH sobre QL é uma função exclusivamente das temperaturas TH e TL. Vamos ver como é que isso funciona. Eu tenho aqui dois reservatórios térmicos, um a T1, outro a T3, né? Do lado esquerdo aqui eu tenho um conjunto de duas máquinas térmicas, né? Uma recebe calor Q1 produz trabalho WA, rejeita calor Q2 na temperatura T2 intermediária entre T1 e T3. Esse calor T2 ele vai para uma segunda máquina térmica B, onde ela também produz uma quantidade de trabalho, e rejeita calor Q3 para o reservatório a temperatura T3. Então, o que acontece? Eu saio de uma condição de temperatura T1, mando calor Q1 para uma máquina térmica inicial, máquina térmica A. Essa máquina térmica rejeita calor Q2 a uma temperatura T2, e a máquina térmica B pega esse calor intermediário aqui que foi rejeitado pela máquina térmica A e rejeita calor para a máquina térmica, para o reservatório térmico que está a temperatura T3. A máquina térmica que está à sua direita, ela faz o serviço das duas máquinas térmicas de uma vez só. Então ela pega calor Q1, mesmo calor Q1 da máquina térmica do lado esquerdo, converte parte desse calor em W, né? E rejeita calor Q3, que é o mesmo calor da máquina térmica B aqui do lado esquerdo, rejeita calor Q3 para o reservatório térmico na temperatura T3. Então, pelo segundo princípio de Carnot, esse conjunto aqui, a máquina térmica A mais B, deve ter a mesma eficiência dessa máquina térmica C aqui, porque ambas estão operando entre os mesmos reservatórios térmicos, entre a temperatura T1 e a temperatura T3. Então, pegando a ideia, eu vou ter que QH sobre QL é uma função exclusivamente de TH e de TL. Como é que a gente vai definir isso aqui? Se eu escrever, então, a seguinte coisa, nessa máquina térmica A, o meu QH é o Q1, o meu QL é o Q2, então essa razão entre Q1 e Q2 é uma função da temperatura T1 e da temperatura T2. Analogamente para a máquina térmica B, né, que é a razão entre o trabalho QH da máquina térmica B, ele é Q2, calor da máquina térmica B é o QH da máquina térmica B é o Q2, o QL é o Q3, isso aqui é uma função de T2 e de T3. E a máquina térmica C, a razão entre Q1 sobre Q3, que é o QH da máquina térmica C é o Q1, e o QL da máquina térmica C, é o Q3. Então, vamos com calma porque eu estou meio devagar hoje. E isso aqui é a função de T1 e de T3. Né? Então, a gente aplicou essa razão que eu tenho, a função que eu vou arbitrar com a temperatura TH e TL na razão QH por QL para cada uma das máquinas térmicas. Então, se você olhar nos dois conjuntos, eu posso dizer o seguinte: Q1 sobre Q3, a razão Q1 por Q3 é igual à razão Q1 por Q2, Q2 por T3, Q2 por Q3. De modo que eu posso escrever o Q, então, que Q1 sobre Q3 é uma função de T1 por T3, isso aqui é igual ao produto. Q1 sobre Q2 é uma função entre T1 e T2, e Q2 por Q3 é uma função de T2 por T3. Ou seja, quem é essa função T1 sobre T1, T3? Quem é ela? Está arbitrando que ela é uma razão entre uma função da temperatura T1 e uma função da temperatura T3. A mesma coisa para T1 e T2.
Então, a função T1, T2 é uma razão entre uma função temperatura T1 e uma função temperatura T2. E, finalmente, a função T2, T3 é quem? É uma razão entre uma função temperatura T2 e uma função da temperatura T3. Veja que eu estou falando em funções, hein? Eu não estou falando ainda em temperatura, que essa razão é a temperatura. Então, quando a gente escrever Q1 por Q3, então Q1 por Q3, que é aquela função T1, T3, é uma razão entre a função da temperatura T1 e uma função da temperatura T3. Do lado direito eu vou ter uma função da temperatura T1, uma função da temperatura T2, o outro lado uma função da temperatura T2 sobre uma função da temperatura T3. Isso que isso aqui é um produto, a gente consegue anular a função temperatura T2. E aí, o que a gente queria provar no final? A gente queria provar que Q1 por Q3, ou seja, no fim você pega um calor Q1 do reservatório térmico T1 e dissipa para um reservatório térmico T3 o calor Q3. Então, a razão entre Q1 por Q3, ela é função da temperatura T1 e da temperatura T3, se eu considerar a máquina térmica C, ou se eu considerar o conjunto máquina térmica A e B, eu acabo tendo a mesma relação, tá vendo? A razão seria a função T1 pela função T3. Ou seja, para qualquer máquina térmica reversível, eu posso arbitrar que QH por QL, né, o calor da fonte alta dividido pelo calor da fonte baixa, é igual, né, a razão entre uma função da temperatura TH e uma função da temperatura TL. Tudo bem? De modo que essa razão QH por QL, ela é uma função da temperatura TH e uma função da temperatura TL, essa função aqui ela precisa ser definida, né? E quem fez essa primeira proposta para definir qual era a função TH e qual era a função TL foi o Lord Kelvin. Ele propôs a mais simples possível para definir essa escala de temperatura. Ele foi lá e disse o seguinte, que a função temperatura é exatamente igual à temperatura, né? Colocou nada mais simplificado do que isso daqui. De modo que eu consigo escrever isso aqui, que para uma máquina térmica reversível, né, a razão QH por QL é simplesmente a razão TH por TL. E isso aqui foi uma base para ele propor uma escala termodinâmica que dependesse exclusivamente das quantidades de calor que eu vou ter entre reservatórios térmicos, sem depender de uma substância que tem uma função termométrica, né, que aumente ou expanda de volume. Então eu não estou dependendo mais de uma substância para poder, a substância e das propriedades termodinâmicas dela, para definir uma escala de temperatura. O que foi que ele propôs? Se eu atribuo o ponto triplo da água, lembrando que o ponto triplo da água é quando? É quando eu tenho em equilíbrio a fase gás, a fase sólida e a fase vapor. E aí ele atribuiu que nesse ponto triplo aqui, a temperatura nessa escala que ele propôs, né, que no fim acabou se tornando a conhecida escala Kelvin, que nesse ponto aqui, a temperatura valeria 273,16 Kelvin, um valor que ele atribuiu. E aí a temperatura qualquer que eu for medir em relação a esse ponto triplo aqui, seria quem? Seria como se eu tivesse uma máquina térmica de Carnot operando entre o reservatório que está na temperatura que eu quero medir, em relação ao calor QH que está vindo desse reservatório na temperatura T, e ao calor que está sendo dissipado por reservatório que está naquela temperatura do ponto triplo da água, onde eu arbitrei que naquele ponto a temperatura vale 273,16 Kelvin. Então, no fim das contas, o que acontece? A temperatura que eu estou querendo medir, ela é função de quem? Desse valor que ele atribuiu, 273,16, e a razão entre os calores que eu tenho da máquina térmica em relação ao QH e em relação ao QL. Uma coisa boa é que ele, na hora de fazer a escala temperatura Kelvin, ele deixou a escala Celsius, que já era bastante conhecida, com a escala Kelvin de maneira proporcional, né? Quando tem uma diferença de temperatura entre o grau Celsius e o Kelvin,
eu tenho sempre um valor fixo de 263,15. Lembrando que não existe, desde 1969, não existe mais a convenção Brau-Kelvin. Existe apenas definir-se temperatura em Kelvin. Beleza? Então, isso aqui seria uma maneira da segunda lei para a gente determinar uma escala de temperatura sem depender de fluidos, de substâncias específicas para determinar a diferença de temperatura. Para completar, falta falar das eficiências do ciclo de Carnot de potência e de refrigeração e bomba de calor. Então, lembrando que um ciclo de Carnot de potência é um ciclo que pega calor QH de um reservatório térmico a temperatura TH. Numa máquina térmica, parte desse calor é convertido em potência e parte é dissipado para um reservatório térmico a temperatura TL. A eficiência térmica de Carnot, ou seja, a eficiência térmica desse ciclo aqui, o ciclo de Carnot, é quem? É a razão entre meu produto aqui no caso é produzir potência, então o produto vai ser W, dividido pelo meu insumo. Meu insumo é quem eu estou gastando, quem está sendo consumido para produzir esse produto, para produzir essa potência. É o meu QH. Então a eficiência de Carnot pode ser escrita como W sobre QH, né? Se eu for pelo balanço de energia que nós fizemos anteriormente, então o W também pode ser escrito como QH menos QL, né? Aí eu teria 1 menos QL sobre QH, né? Simplificando com QH do denominador. E aí com aquelas explicações que a gente fez anteriormente para a escala de temperatura, o QL sobre QH eu posso arbitrar para TL sobre TH. Né? Então, se você for ver, eu posso escrever a eficiência de Carnot como 1 menos TL sobre TH. Isso, na verdade, também diz que a eficiência de Carnot é a máxima eficiência possível de qualquer ciclo termodinâmico operando entre um reservatório com uma temperatura TH e um reservatório com uma temperatura TL. Pelos princípios de Carnot, isso aqui vai me dar a máxima eficiência possível de qualquer máquina térmica que opere entre esses dois reservatórios. Máquinas térmicas, né, que a gente sabe, o ciclo de Carnot é o ciclo totalmente reversível. Né? Qualquer outra máquina térmica real vai ter algum processo irreversível e acaba tendo uma eficiência menor do que a eficiência de Carnot. De modo que a gente pode simplesmente afirmar que a eficiência por um ciclo de Carnot é a máxima possível entre dois reservatórios térmicos. Por um ciclo de Carnot de refrigeração, né, então a gente teria a ideia do ciclo de refrigeração é o que? É retirar calor QL de um reservatório térmico a temperatura TL, consumindo uma quantidade de potência e mandando calor QH para um reservatório térmico a temperatura TH. O coeficiente a gente chama de coeficiente de desempenho, né? Não chama de eficiência de Carnot para ciclo de refrigeração, é uma razão entre quem? O meu produto. Quem que é o meu produto? Qual que é o meu produto de um ciclo de Carnot de refrigeração? O meu produto de um ciclo de refrigeração é retirar calor QL de uma fonte de baixa temperatura. Eu estou consumindo quem para conseguir retirar esse calor QL da fonte de baixa temperatura? Estou consumindo uma quantidade de potência. Então, o meu beta de Carnot, meu coeficiente de desempenho de Carnot, é uma razão entre QL dividido por W. Que a gente pode escrever também, analogamente, que foi feito para a pergunta de ciclo de Carnot de potência, que o W é a diferença entre QH menos QL, isso aqui vem da primeira lei. E aí a gente pode também arbitrar que beta de Carnot, né, para um ciclo de refrigeração, seria a razão entre TL dividido pela diferença TH menos TL. Isso aqui para um ciclo de refrigeração, porque o meu produto, né, o produto para um ciclo de refrigeração é retirar calor de uma fonte de baixa temperatura. Se eu fosse fazer isso com uma bomba de calor, o princípio de funcionamento é o mesmo, só que a bomba de calor ela tem um produto que é mandar calor para um ambiente a temperatura TH. Então, num beta de Carnot para uma bomba de calor, o produto seria QH, né? Que eu quero é mandar calor para uma fonte de alta temperatura, e o meu insumo é o W, ou seja, a potência que eu estou consumindo para mandar esse QH para a fonte de temperatura TH. E analogamente ao que a gente fez anteriormente, o beta de Carnot também, eu vou
poder escrever a potência como a diferença entre QH menos QL. E também escrever o beta de Carnot como quem? Como as temperaturas. A razão entre a temperatura TH, veja que agora eu tenho TH aqui em cima, né, porque vem do produto que é o QH, TH dividido por TH menos TL. Tanto para o ciclo de Carnot de refrigeração, quanto para o ciclo de Carnot de bomba de calor, esse beta de Carnot aqui também é o máximo beta possível que a gente consegue obter em plantas, em sistemas de refrigeração bomba de Carnot, operando entre dois reservatórios, a TH e TL. Analogamente ao que a gente falou, né, para a eficiência térmica de uma planta de potência de Carnot, um ciclo de potência de Carnot. E para completar, a gente tem a comparação entre máquinas térmicas reais e ideais, e segundo os princípios térmicos, os princípios de Carnot, se eu tenho uma máquina térmica com a eficiência igual à eficiência de Carnot, eu vou ter uma máquina térmica completamente reversível, ou seja, para a eficiência de qualquer máquina térmica for igual à de Carnot, essa máquina térmica tem que ser reversível, ou seja, todos os processos, né, que compõem o ciclo dessa máquina térmica precisam ser reversíveis. Se a eficiência da máquina térmica for menor do que a eficiência de Carnot, essa máquina térmica opera com pelo menos um processo irreversível, né, de modo que a eficiência fique menor do que a eficiência de Carnot. E se essa máquina térmica, operando entre dois reservatórios, for maior do que a eficiência de Carnot calculada para os mesmos dois reservatórios, com certeza tem algum ciclo, tem algum processo nessa máquina térmica que ele não é possível de fazer, ele é impossível, porque é impossível, segundo os princípios de Carnot, que máquinas térmicas reais possuam eficiência térmica maior do que a eficiência de Carnot. Beleza, gente? Então, essa foi a aula de segunda lei da termodinâmica. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma coisa confusa no meio do caminho, que eu imagino que pode ter ficado alguma coisa, né? Vocês me escrevam, coloquem no comentário do vídeo, fiquem à vontade para tirar suas dúvidas. E também estamos abertos às críticas e às sugestões para poder melhorar o conteúdo dessas aulas para vocês. Tá bom? Grande abraço a todos, até mais.